Dedinho de Prosa está começando e hoje vai ser um bate-papo entre amigos. Amigos e colegas, colega que dividem uma bancada comigo no Correio Debate, Heron Cid César Madri. Sou eu. De onde vem esse nome pomposo, Heron? Minha saudação a você, Wellington, quem acompanha o Dedinho de Prosa. Esse nome vem do meu pai, José Maria Madri, que na verdade o nome dele, original de batismo, era José Maria Neto. No rádio, ele passou a ser conhecido como José Maria Madri. Acho que na época tinha um cantor espanhol muito famoso chamado José Maria Madri, e há uma história de que esse cantor esteve no Rio Grande do Norte, onde ele morava, e foi meu pai que apresentou ele no rádio. Depois disso, apresentou um show dele, alguma coisa assim. Depois disso, ele passou a ser chamado de José Maria Madri. E esse nome foi uma homenagem dele a 3 jornalistas que ele admirava muito. Heron Domingues, do Repórter Esso, todos conhecem. O Cid Moreira, que era também um jornalista que ele admirava muito. César Ladeira, também um locutor muito famoso à época da Rádio Nacional. Colocou o Soares, que é da minha mãe, o sobrenome de minha mãe, e o Madri ele resolveu colocar em mim um nome que ele era conhecido, não era o nome dele, ele não tinha no seu registro o Madri. E terminou criando aí uma nova família, quando me denominou, colocou Madri no meu sobrenome, que já passa para os filhos e por aí vai. Um nome que era artístico, um nome fictício, ele terminou colocando em mim depois no meu irmão. E eu, testemunha da metade da história do mundo, conheci, quer dizer, sou testemunha de quem era Heron Domingues, um monstro sagrado. Lembro até hoje da vinheta do Repórter S, o Cid Moreira, é mais recente. Ele morreu inclusive depois de dar a notícia do final da guerra. Exatamente, cara. Um grande impacto emocional para ele, morreu de infarto. Grande. Me diga uma coisa, seu pai quando botou esse nome, já pensava você ser comunicador, mas antes eu queria, para retomar o papo, você falasse um pouco do seu pai. Wellington, minhas lembranças sobre o meu pai são muito pequenas. Por quê? Porque ele era do Rio Grande do Norte, veio para Paraíba trabalhar na Rádio Jornal de Souza, inaugurou a Rádio Jornal de Souza da família Gadelha na década de 80, e lá em Souza conheceu minha mãe, Barizete. Lá se conheceram, se casaram e eu nasci. E pouco tempo depois do meu nascimento, acho que no máximo 3 ou 4 anos, meu pai e minha mãe se separaram. Meu pai saiu numa sexta-feira para fazer uma gravação em Mossoró, no Rio Grande do Norte, de onde ele já tinha vindo, para uma rádio, e nunca mais voltou. Até hoje? Até hoje ele nunca voltou. Ele saiu na sexta, voltaria na segunda e não voltou mais. E aí perdemos completamente o contato com ele, nós não sabíamos notícia dele, eu era muito pequeno. E muito tempo depois foi que a gente se encontrou. Durante desse período, quando eu convivi com ele, eu lembro de imagens muito remotas. Eu lembro dele, por exemplo, chegando em casa no final de tarde, depois da rádio, chegando em Marisópolis. A gente sempre morou em Marisópolis, trabalhava em Souza. Eu lembro talvez de alguns perfumes. Ele chegava e trazia um pão da padaria, um pão em forma de coração. Eu lembro muito marcante em mim esse cheiro daquele pão. Final de tarde ele chegava com aquele pão. Lembro outra cena dele na sala assistindo o jogo. Lembro dele brincando comigo numa rede, aquela brincadeira do carneirinho. Mas são essas as lembranças que eu tenho dele. Quantos anos? No máximo 3 ou 4 anos, Wellington. Depois, eu vim conhecer, na verdade, meu pai, quando eu tinha quase 8 anos de idade. Depois desse lapso, todo desse ato, sem qualquer notícia dele, chegou a informação que ele estava trabalhando numa rádio de Açu, no Rio Grande do Norte. Depois a informação da família dele, das irmãs dele, que ele estava morando em Natal, capital do Rio Grande do Norte. E aí minha mãe foi chamada pela família dele para que a gente fosse até o encontro dele. Eu tinha muita resistência, porque não tinha convivência com ele. Ele, nessa época, bebia muito. As informações que eu tinha eram de um homem que bebia, que era alcoólatra. Então, eu tinha muita resistência. Mas, mesmo assim, nós fomos. Minha mãe foi até Natal ao encontro dele com meu irmão. E lá foi quando realmente eu, aos 8 anos de idade, fui entender quem era meu pai. Mas uma convivência ainda distanciada. Eu percebia que ele tentava recuperar o tempo perdido, mas também era muito tímido. E eu vi meu pai, Wellington, nessa ocasião, durante 15 dias talvez, vi mais uma vez. E quando a última notícia que tive, aos 10 anos de idade, foi da morte dele.
Quer dizer que você não conviveu Não. muito tempo com ele. Mas aí... Quase nada. Quase nada, né? Quase nada. Ele, quando botou esse nome em homenagem a esses 3 monstros sagrados da comunicação, sua mãe, porventura, tem esse registro de que ele desejava que você fosse um comunicador? Quando minha mãe engravidou, ele já tinha esse nome. Eles não sabiam nem que seria homem ou que seria mulher, não sabiam qual era o sexo ainda, só souberam no nascimento, no parto, mas ele já havia definido que o nome seria esse, que seria um homem e que o nome seria esse. Minha mãe nunca me relatou de que ele tinha a esperança ou a expectativa de que eu viesse a ser um jornalista. O fato é que ele teve um primeiro casamento, e desse primeiro casamento teve 7, 8 filhos, e foi comigo, foi na minha história que ele decidiu dar 3 nomes assim de jornalista, numa evidência tão grande de que ele estava homenageando profissionais de imprensa, profissionais que ele admirava. Voluntário ou involuntariamente, Wellington, eu recebi isso e tenho hoje essa leitura de que talvez foi uma profecia dele, talvez até involuntária, mas vingou. Ele estabeleceu aquele nome e lá na frente eu me tornei, aliás, o único de todos os filhos dele, de mais de 10 filhos dele, que seguiu a profissão de comunicador, que seguiu a profissão dele. Depois você procurou conhecer outros parentes da família dele, tios, tal, ou você não tem aproximação? Não, essas tias que nos procuraram para refazer esse contato, eu tenho um contato com elas até hoje, tive contato em 2012 com meus irmãos que moram em Mossoró, no Rio Grande do Norte, essa primeira família dele, procurei mais informações sobre ele. Aliás, é uma figura que me desperta muita curiosidade até hoje. Eu tenho uma dívida comigo mesmo, eu tenho uma vontade, uma necessidade, até um projeto, não sei quando vou realizar, de poder investigar mais sobre a vida dele, de entender quem era o meu pai. E nessa viagem que eu fiz em 2012 a Mossoró, que eu conversei com a primeira mulher dele, conversei com outros irmãos, conversei com amigos dele, gente que acompanhou a vida dele, profissional de comunicação, eu pude entender mais um pouco, até para entender o sumiço dele. Foi algo, eu carreguei minha infância inteira, minha adolescência, essa curiosidade, por que ele sumiu? Por que ele sumiu? E quem era ele? Até hoje não tem resposta? Wellington, as informações que eu pude colher é que ele era alcoólatra. Ele era um grande profissional de comunicação, pelos depoimentos de todos que estiveram ao redor dele, um grande talento, mas era alcoólatra. E ele não conseguiu dominar essa situação e superar o álcool. As conclusões que eu chego é que ele, numa dessas viagens, ele foi para Mossoró, no Rio Grande do Norte, e lá pode ter também caído numa das crises do alcoolismo, e lá ele tinha filhos, ele tinha pessoas ligadas a ele. E ele foi ficando e não procurou restabelecer contato. E o César Madri profissional, quais são as referências que você tem dele? Quais são os depoimentos? Depoimentos de ex-colegas, de gente que trabalhou com eles, principalmente no sertão da Paraíba, Rádio Jornal de Souza, Rádio Progresso, por onde ele militou, alguns colegas também de Cajazeiras, de que era realmente um grande profissional de comunicação. Eu depois tive o privilégio de mais na frente, na minha carreira, trabalhar no Correio da Paraíba com um contemporâneo dele na Rádio Jornal de Souza, que é nosso confrade e amigo Josval Pereira. Josval Pereira trabalhou com ele. Josval Pereira trabalhou com ele na Rádio Jornal de Souza, no começo da carreira de Josval. E todos, unanimemente, são depoimentos de que era um profissional de comunicação, de um talento acima da média, de uma das vozes mais... Era conhecido no Rio Grande do Norte como a voz de ouro do Rio Grande do Norte. Eu digo isso, Wellington, porque eu passei a conhecer meu pai quando ele morreu. Eu não conhecia ele. Depois da morte dele é que eu fui ter a dimensão de quem era ele. Eu só soube da morte de meu pai, minha mãe só soube, mais de um mês depois da morte. Ele morreu em 23 de dezembro, por aí, bem próximo ao meu aniversário, e a gente só soube da morte dele no mês de janeiro, bem depois. Eu ouvi um informe na rádio de Cajazeiras, que ele tinha morrido, e alguém procurou a gente para contar. Quando eu soube da morte do meu pai, eu me surpreendi com a minha reação. Porque Qual foi a sua reação quando seu pai morreu? De muita dor.
porque eu estava perdendo um elo que eu queria encontrar e que eu via que ali estava acabado. Eu tinha muita curiosidade sobre ele, queria ter, claro, todo mundo quer ter a convivência com o pai, mas a notícia que eu tive foi da morte dele. Depois da morte dele, é que eu passei a me interessar sobre quem era esse homem. E minha mãe foi para Mossoró, quando voltou com muitos recortes de jornais, com o noticiário da imprensa dando conta da morte dele, com programas de rádio de colegas que gravaram homenagens para ele, e foi nesse momento que eu entendi quem era meu pai, que ele era uma figura da comunicação muito importante num outro estado, que era um homem muito talentoso, mas que eu não tive a oportunidade de conviver. E acho, sinceramente, Wellington, eu acho que, imagino que eu já tenha nascido com esse dom, a profecia dele, do nome de 3 jornalistas, mas eu acho que a minha decisão de ser jornalista partiu de quando eu conheci quem era meu pai. Eu acho que ali passou a ser, mesmo ele morto, ele passou a ser a minha grande referência de futuro, de vida, de projeto. E eu ia lhe perguntar justamente isso, mas você parece que estava adivinhando e respondeu, mas eu tenho outras perguntas para fazer no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta.